Paz do Senhor, para os meus queridos e amados irmãos, minhas queridas e amadas irmãs, que ouvem esse áudio todos os dias. Missionária Sônia Regina de Recife, Pernambuco, mais uma vez aqui com vocês. Glória a Deus, aleluia, para meditar um pouco na palavra do Senhor. Meditações diárias. Temos que meditar todos os dias nessa palavra. Essa palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Essa palavra que nos traz vida. E vida em abundância, irmãos e irmãs. Você que ouve todos os dias os meus áudios, que acompanha todas as palavras que vêm da parte do Senhor. Vamos meditar mais uma vez na palavra do Mestre. Na palavra do Senhor, aquele que é e que era para todos sempre. Jesus acalma uma tempestade. Glória a Deus. Está escrito em Marcos, capítulo 4, 37. Aleluia. E Jesus e os discípulos estão num barco, cruzando o mar da Galileia, e uma tempestade se forma repentinamente. E o que estava calmo se torna violento. Ondas monstruosas se levantam no mar e golpeiam o barco. Marcos descreve a situação com clareza. Levantou um vendaval terrível, irmãos e irmãs, e as ondas se lançavam sobre o barco, e o barco parecia que ia afundar e estava enchendo de água. Irmãos e irmãs, é muito importante que você pare e consiga ver esse quadro. Ver como foi esse quadro dessa tempestade. Eu vou pedir que você imagine naquele barco. Era uma embarcação resistente. Mas não era tão resistente para ondas de 3 metros de altura. A força das ondas era muito grande. Sobejiam por cima do barco, até a proa. Parece que ia apontar direto para o céu de tão alta que era. Quando os passageiros achavam que iam ir para trás, lançavam-se para frente. E iam para lá e para cá, e as ondas o estavam derrubando. E muitas mãos se agarrando o mastro para segurar o mastro. Todos os passageiros daquele barco, eu imagino, estavam molhados, de olhos arregalados, com medo, irmãos, porque não é fácil estar no barco onde ele está quase afundando e todos estão tentando ali, segurando para que ele não afunde. Você tenta ouvir uma voz que tranquilize você naquele momento, mas tudo que você consegue escutar são os gritos de orações e de repente você se dá conta que está falando com alguém. Aí você pergunta: onde está o Mestre? Onde está Jesus? Ele não está no mastro segurando o barco. Ele não está segurando a borda. Onde ele está? Perguntaram os que estavam no barco. Então a gente pode imaginar a cena. A gente ouve um ruído, um som diferente, como se alguém estivesse dormindo. Você se vira, aquelas pessoas que estavam no barco, imagine que se viraram e olharam no fundo do barco. Procuraram por Jesus. E Jesus onde estava? Estava dormindo. Eu imagino que todos ficaram surpresos e irritados. Eu acredito que muitos disseram assim: como ele pode dormir num momento como esse? Ou como perguntaram os discípulos: Mestre, tu não te importa que nós morremos? Está escrito em Marcos 4, 38. Os discípulos foram perguntar a Jesus: tu não importa que nós estamos morrendo e tu aí estás dormindo aí? Nem parece que está na tempestade. Jesus se importou, irmãos e irmãs, com essa tempestade que estava quase afundando o barco. Claro que sim, irmãos. Ele simplesmente tem uma perspectiva diferente. A mesma tempestade que fizeram os discípulos entrarem em pânico deixou o Senhor sonolento. O que colocara medo nos olhos deles fizeram o Senhor adormecer. O barco era uma tumba para os seguidores e um berço para Cristo. Imagina. Um berço para o Senhor dormir. Como ele podia dormir? Eu imagino. Como o Senhor podia dormir em meio a uma tempestade?
eu fico pensando por outro ângulo. É simples, porque ele tinha o controle de tudo, ele tinha o controle da tempestade. Ele se levantou naquele momento, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez tudo bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 39 e 40. Irmãos, é incrível como o Senhor, Ele acalma as tempestades imediatamente. Como o vento estava tão grande, a ponto de submergir aquele barco. E aqueles homens que estavam ali, eles não sabiam o que fazer. Pensaram: nós vamos morrer aqui. E quando procuraram o mestre, ele estava dormindo em meio à tempestade. É mesmo assim, irmãos. Quando estamos em grandes tempestades e achamos que vamos submergir, o Senhor apenas, às vezes, está descansando e dormindo. Está vendo tudo e está pensando: essa tempestade só vai até onde eu quiser, porque eu controlo essa embarcação. E quando eu der ordem ao mar e o vento, ela vai se acalmar. Mas nós não temos a confiança suficiente, não temos a fé suficiente para esperar. E achamos que vamos perecer no caminho, porque somos tão humanos, somos tão limitados, olhamos só as coisas daqui. E não vemos que temos um mestre que abriu o mar vermelho, que tirou Lázaro, que estava podre de 4 dias, que curou uma mulher de fluxo de sangue com 12 anos, que fez tantos milagres e maravilhas. Mesmo nós conhecemos toda a sua palavra, nós ainda duvidamos em nosso coração. O Senhor quer nos ensinar grandes lições. Em meio às tempestades, em meio ao temporal, às vezes o Senhor fica quieto, dormindo. E nós nos inquietamos tanto, porque achamos que Deus não vai operar. Mas Deus quer que nós nos aquietemos para que o Espírito Santo entre em ação. É Ele que está na tua embarcação. É Ele que controla o teu barco, o teu leme. E Ele não vai naufragar. O Senhor está com você nesse caminho. O caminho é apertado, é estreito, mas o Senhor passa. E as ondas não vão te submergir. Não vão te afogar. Não vão, porque o Mestre da Galileia, Ele está com você em todo o teu caminho. Assim diz o Senhor: eu estou contigo, na água e no fogo, e se cair, te levanto de novo. Sou teu amigo, teu companheiro, e jamais te deixo sozinho. Deus abençoe a igreja do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Recebe graça, recebe força da parte de Deus e alegria nesse dia, para continuar caminhando com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.